Olá, amantes da palavra, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos vocês. Vamos para mais um vídeo aqui da nossa série de estudos do livro do Gênesis. Hoje nós vamos falar sobre o relato da queda. Mas antes de começar, eu quero te pedir para deixar o seu like aí, gente, para compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você conseguir, porque isso me ajuda muito. Ajuda, a divulgar a palavra de Deus, a divulgar um estudo da palavra de Deus. Deixa o seu comentário aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta com o seu amém. E antes do estudo, vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia estudando a Tua palavra, Deus. Se estamos aqui, Senhor, hoje vivos, respirando, Pai, é porque a Tua graça se manifestou nas nossas vidas, Pai amado, é porque o Senhor quis. Pai, muito obrigada, Deus, pela vida de cada um que está aqui assistindo neste momento, Deus. Que essa palavra fique no coração de cada um, Deus, e que dê frutos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Hoje vamos falar sobre a história, a maior tragédia da humanidade, que é o relato da queda. Mas antes de ler aqui o versículo, antes de ler aqui, entrarmos no capítulo 3, já estamos no capítulo 3 de Gênesis, eu quero falar uma coisa que eu já tinha falado no primeiro vídeo, que eu já falei em alguns outros vídeos, que é sobre a importância de você entender que o relato da queda não é uma metáfora. O relato da queda é algo que realmente aconteceu. Se na sua cabeça o relato da queda é só uma metáfora, não é algo que realmente aconteceu, então você vai questionar toda a escritura. Se a queda não aconteceu, se Adão e Eva realmente não existiu, se Adão e Eva não pecaram, como está aqui escrito no relato da queda, então o homem não é pecador. E se o homem não é pecador, o homem não precisa de salvação. Se o homem não precisa de salvação, a vinda de Jesus, a morte de Jesus não faz o menor sentido. Inclusive no Novo Testamento, e o próprio Jesus, há menção a Adão real, Adão que realmente existiu. O próprio Jesus, ele é dito como o segundo Adão. Através do primeiro Adão nós caímos, pelo segundo Adão nós fomos salvos. Então, se você não acredita na historicidade, na verdade do relato da queda, esse vídeo não é para você. E toda a Bíblia não deve fazer nenhum sentido para você. Sabendo disso, vamos lá, abram suas Bíblias no capítulo 3 do livro de Gênesis. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Misericórdia, Senhor. Aqui nós temos a primeira aparição de Satanás na Bíblia. Então, muitos teólogos acreditam, inclusive o pastor Hernandes Dias Lopes, que escreveu o livro que eu estou me baseando para fazer esses estudos, comentário do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele acredita que a queda no mundo angelical, a rebelião de Satanás, dos anjos que se rebelaram, aconteceu depois da criação. Em algum momento depois do 7º dia da criação, porque quando Deus terminou a criação, ele disse que estava tudo muito bom. E como assim estava tudo muito bom, se tinha acontecido, se estava ali na terra, sondando ali a terra a presença do inimigo. Então, ele crê que até o 7º dia ali não tinha acontecido ainda a rebelião dos anjos nos céus. E que em algum momento depois do 7º dia aconteceu aí essa rebelião. A entrada do pecado na humanidade é a maior tragédia que aconteceu no mundo. Porque o pecado não é só um leve deslize, como disse o pastor Hernandes Dias Lopes, mas uma queda desastrosa. Também não é inofensivo, é maligno e mortífero. O pecado separou o homem de Deus. O pecado levantou uma muralha entre o homem e Deus. E isso faz o homem morrer espiritualmente. Isso torna o homem morto espiritualmente imediatamente e, consequentemente, logo em seguida, morto fisicamente também.
O homem longe de Deus se torna cego, se torna surdo, se torna sem rumo, escravo de seus próprios prazeres, enfim. O pecado também separa o homem de seus irmãos, né? Você vai ver ali que no momento em que pecou, que Adão pecou, já começa ali a briga entre Adão e Eva. A primeira crise do casal, né? Adão disse, não fui eu, foi ela. Adão esqueceu a sua responsabilidade de líder. E a gente vai ver em seguida, né, durante a Bíblia, durante o Gênesis, várias brigas acontecendo, Abel e Caim que matou seu irmão, né? Depois os pastores de Abraão que brigaram entre si, enfim. O pecado gera esses sentimentos malignos, invejas, contendas. O pecado separa o homem dele mesmo. O homem não se conhece, o homem não sabe seu propósito, o homem fica sem identidade. O homem não consegue ficar satisfeito. O pecado separa o homem da sua própria casa, da natureza. O homem perde esse senso de responsabilidade que ele tem com a criação, né? O homem esquece que ele é o mordomo de Deus em relação à criação. O homem começa a ser irresponsável com o cuidado da sua própria casa, da natureza. A terra é amaldiçoada por causa do pecado de Adão, né? O homem, com seu egoísmo, começa a desmatar, começa a poluir rios. E hoje nós vemos as consequências disso, né? Enfim, o pecado é várias coisas e tem várias consequências, menos algo pequeno. E vamos lá, o primeiro erro de Eva aqui é dar ouvidos à serpente. É abrir os seus ouvidos, é abrir o seu coração para ouvir a serpente. Ah, mas ela não tinha como saber que a serpente era o inimigo, ela não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Será? É alguém, é algo, é uma criatura dizendo que Deus está mentindo, dizendo que Deus é mentiroso, né? Contradizendo a palavra de Deus, ela ainda estava ali apta a ouvir. Será? Então, meus irmãos, não importa quem está falando com você, se essa pessoa tem fala mansa, se o que ela fala parece interessante, se é uma fala suave, né? Porque o inimigo, ele não apareceu para Eva com um tridente, com cara de malvadão. Ele apareceu como uma criação, como uma serpente. A serpente provavelmente não tinha essa aparência que ela tem hoje, porque a gente sabe, né, que é consequência da queda, né? Deus amaldiçoa a serpente depois da queda. Então, deveria ser ali uma carinha suave, uma carinha conversando com Eva, com voz mansa, com voz agradável, e Eva dando ouvidos ali àquela situação, já começou errando por aí. Então, se essa pessoa de fala mansa está tentando te convencer aí de encontro ao que Deus te falou, está tentando te convencer aí de encontro à palavra de Deus, foge, nem dá ouvidos, nem perca seu tempo. Outro erro de Eva foi se permitir questionar a palavra de Deus. Ela se achou no direito de analisar, de julgar aquilo que Deus falou. Olha isso. Me diz, quem é o ser humano para questionar um mandamento de Deus, para achar que é capaz de julgar a palavra do Criador dos céus e da terra? A gente vê por aí, né, que o mundo é cheio de pessoas com opiniões formadas em relação à palavra de Deus. Que não é bem assim, que isso não tem nada a ver, que negócio cafona, que negócio de coisa do passado, do século passado. Mas me diz, de que valem essas opiniões, né? Onde foi que o ser humano se achou no direito de questionar a opinião do Criador de todas as coisas? Quando foi que a humanidade obteve sabedoria maior do que a sabedoria de Deus? Deus disse: não coma que morre. Não coma que morre, meu irmão. A dúvida abriu a possibilidade de Deus não ser digno de confiança. A pergunta foi um ataque frontal à fidelidade de Deus. Será que Deus disse isso mesmo? Será que vai acontecer isso mesmo? E Eva permitiu se questionar. E Eva conhecia Deus, gente, num nível de que Eva falava com ele face a face. Sabe o que isso nos ensina? Que sempre que os homens colocam em questão a integridade da palavra de Deus, ele está seguindo os passos de Satanás, isso mesmo. E olha que coisa, aqui no versículo 1, a serpente diz exatamente assim: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Olha isso, não comam de nenhum fruto. Não foi nada disso que Deus falou. Deus falou: você pode comer de todos os frutos, menos um. E o que Satanás fez? Fez Eva focar naquilo que ela não poderia. Fez parecer com que aquele limite que Deus estabeleceu fosse algo absurdo. Tirou o foco de Eva das possibilidades que Eva tinha e Eva passou a focar naquilo que ela não podia fazer. Então, esse exagero que o inimigo fez foi para colocar a atenção de Eva na limitação. Olha isso, não sei se você já tinha prestado atenção nisso. A própria Eva, quando vai repetir o que Deus falou, ela tenta amenizar. Você vê que ela muda algumas palavras de forma a amenizar ali o castigo de Deus. Ela diz no versículo 2: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Gente, Deus disse: nem toquem nele.
Bora voltar aqui. Deus só disse assim, no capítulo 2, versículo 17. Mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Tem não toquem aqui? Não tem não toquem. Eva já colocou um negócio aí que veio da cabeça dela. Aqui. Do contrário, vocês morrerão. Ela tirou a parte que Deus falou, certamente morrerão. Ela botou só assim, vocês poderão morrer. Ficou parecendo assim uma hipótese, parece que suavizou ali a consequência. E Deus tinha dito, certamente morrerão. Tinha um certamente ali, era importante aquele certamente. E Eva já amenizou ali, ela já estava caindo, ela já estava indo na onda da serpente. Depois, Eva ouviu a serpente dizer que Deus estava mentindo e permitiu e acreditou e caiu. Rapaz, aqui a serpente disse no versículo 4, certamente não morrerão. Aí a serpente usou o certamente. Aí ela soube usar o certamente, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. A serpente lançou essa, vocês serão como Deus. E Eva, abriu seus olhos. Em vez de Eva repreender, não tem como eu ser como Deus, meu querido. Deus é o Criador de todas as coisas. Ela acreditou nessa situação. Ela ouviu uma criatura, mesmo que ela não conhecesse quem era Satanás, mesmo que ela não soubesse da história da queda, da rebelião, da existência do inimigo de Deus, ela ouviu uma criatura dizer que a palavra de Deus era mentira, que Deus tinha mentido, que Deus não era digno de confiança, e ela acreditou. Ela ainda caiu na tentação de achar que poderia ser como Deus. Gente, então ela colocou o caráter de Deus em xeque, colocou a palavra de Deus em xeque, acreditou que Deus era mentiroso. E aqui Eva já não estava percebendo mais nada. Com certeza ela focou só na parte do conhecimento do bem e do mal e ser como Deus. Com certeza ela só pensou que seriam benefícios para ela. Então, o diabo tornou a maior tragédia da humanidade em algo tentador para Eva, em algo que parecia ser maravilhoso para Eva, e ele faz muito isso até hoje. Seria uma experiência nova para Eva, tipo assim, Eva, minha querida, se permita, pode comer, meu amor, você é livre, coma aqui, ou coma essa daqui, essa aqui que não pode. O resto tudo você podia comer, mas foca nessa aqui que você não pode, essa aqui sim que vai te fazer livre. Pode comer porque não vai acontecer nada. A palavra de Deus é uma farsa, né? Será que esse discurso é muito parecido com certos discursos que a gente ouve por aí hoje? Será? Muitos minimizam o juízo de Deus, né? Muitos minimizam o Apocalipse, né? Muitos minimizam a existência de Deus para você achar que você não vai ter que dar contas a ninguém do que você fez de sua vida. Muitos dizem por aí que você é livre, mas essa liberdade, na verdade, é a maior escravidão que o homem poderia ter entrado. E tem gravíssimas consequências. E onde estava Adão nesse tempo inteiro? A Bíblia fala aqui no versículo 6, né, que Eva comeu e também deu ao seu marido que estava com ela. Ou seja, Adão estava ali o tempo todo assistindo tudo, caladinho. A omissão de Adão também fez parte dessa grande tragédia. Adão era o líder ali, Adão era o cabeça. Adão assistiu tudo caladinho, como se ele também estivesse interessado naquela situação, né? Adão nem sequer questionou. A Bíblia fala aqui de algum questionamento de Adão, né? De alguma indagação de Adão, não. Adão simplesmente comeu, em silêncio. Então, a omissão de Adão também fez Eva pecar. Adão poderia ali salvar a situação. Não, mulher, lembra do que o nosso Criador falou, não é para comer aquilo dali. Talvez Eva ouvisse o seu marido, né? Talvez Eva ouvisse ali o seu cabeça, mas não. Adão ficou em silêncio. A omissão da liderança de muitos homens, a omissão de muitos maridos, muitas vezes é a causa da queda de uma família. Então, Adão e Eva tiveram ali seus momentos de ingratidão, de insatisfação. Eles estavam ali, gente, no paraíso. A presença de Deus, que era o principal. Tinham ali ao redor tudo, podiam comer do que quisessem. Eles só tinham uma limitação. E eles focaram nessa única limitação para se tornarem insatisfeitos, ingratos. E aí a megalomania tomou a cabeça de Adão e Eva e eles acharam que poderiam ser como Deus. Eles acharam que poderiam chegar ao nível de conhecimento do conhecimento de Deus. E este é o início da maior tragédia da humanidade.
É isso, no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre as consequências da queda. Vamos orar para encerrar? Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Deus, por mais esse aprendizado. Pai, neste momento nós queremos te pedir perdão. Perdoa, Pai, a nossa ingratidão. Perdoa, Pai, a nossa insatisfação. Perdoa, Deus, o nosso orgulho, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Perdoa, Pai, todas as vezes que a gente achou que era só um pecadinho, que depois o Senhor perdoava, que era só uma mentirinha, que era só um desvio de caráter, Pai, que era só uma corrupçãozinha, Deus. Perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós e de nossa casa e de nossa família, Jesus. Espírito Santo, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe pecar contra Ti, Deus. Ô Pai amado, é o que eu te peço e te agradeço em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Amém, gente. Compartilhe esse vídeo aí com o maior número de pessoas. Vamos atrair pessoas de volta para a presença de Deus, né? Vamos pedir ao Espírito Santo para atrair pessoas de volta para a presença de Deus. Vamos ser essa ferramenta, né? Vamos compartilhar o vídeo, comenta aí, deixa o seu like para que esse vídeo alcance ainda mais pessoas. Não esquece de se inscrever aqui também no canal. É isso, tchau, tchau e até o próximo vídeo.